Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 846. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit. São exatamente 21 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Ou então, Tanguy, 1 hora e 19 minutos da madrugada, porque chegamos a um bom termo. Depois aí de um momento onde nós retornamos de maneira pontual a modelagem anterior do Petit Jornal, Tanguy e eu gravamos aí no mesmo recinto, agora temos um oceano de distância. Nossa viagem com a Latitudes terminou na cidade de Lisboa, Tanguy retornou ao Brasil, mas eu fiquei por aqui. Vou ficar por aqui mais alguns dias, e com isso temos aqui uma modelagem que muito me agrada para a produção desse magnífico podcast, mas estamos na quarta-feira, 7 de maio de 2025, 21 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Cá está a dupla de costume, que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi. Animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, descansado, em casa, mas taxado, bastante taxado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. E ao longo dos próximos minutos vamos trazer aqui algumas repercussões e análises sobre o cenário internacional. E vamos começar com o fim do mundo. Agora vem, o fim do mundo virá por conta dessa treta que se intensifica entre Índia e Paquistão. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo 846. Deixa as super boas-vindas aqui a todo mundo que nos acompanha no YouTube, né, nessa live que a gente faz aqui, de onde sai a gravação. E um abraço também pro pessoal que nos acompanha no podcast, em qualquer aplicativo que seja. Sejam todos muito bem-vindos. É isso, Daniel Souza. Eu tô de volta aqui ao meu cenário tradicional, minha zona de conforto, meu ar-condicionadozinho ligado, tudo certo, Daniel. O gato passando aqui em cima da mesa, me atrapalhando. Tava sentindo falta disso, enquanto Daniel Souza tá aí fingindo normalidade, mas lá na madrugada lisboeta, né, gravando esse episódio aqui. E Daniel Souza, aparentemente, Índia e Paquistão estavam confiando que o fim do mundo viria aí pelas mãos de Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Donald Trump, Vladimir Putin. Tá demorando, né? Israel, né? Gaza e tal. E tá demorando e tal. Eu acho que Índia e Paquistão resolveram dar uma acelerada. Vamos fazer alguma coisa aqui para acelerar logo esse apocalipse. E nessa quarta-feira, Daniel, no dia de hoje, a Índia atacou territórios na Caxemira paquistanesa e no próprio Paquistão. Aliás, os ataques, Daniel, indianos ao Paquistão atingiram a província de Punjab, né? Lembrando que tem Punjab na Índia, mas tem Punjab também no Paquistão, faz fronteira ali com a região da Caxemira, que é simplesmente a região mais populosa do Paquistão. A gente está falando sobre uma região, Daniel, com 127 milhões de habitantes. São poucos países do mundo que têm uma população maior que essa. Essa é só a população paquistanesa no Punjab. Lembrando que a população paquistanesa é de 241 milhões de pessoas, é consideravelmente maior, inclusive, do que a própria população brasileira. E a Índia diz ter atingido 9, abro aspas, infraestruturas terroristas ligadas a grupos islamistas, naturalmente em retaliação ao ataque que matou 25 turistas hindus e um nepalês, né? Enfim, não lembro agora se é nepalês ou butanês, mas enfim, um estrangeiro na região da Caxemira indiana. Segundo a Índia, esses grupos que fizeram esse ataque são compostos principalmente por paquistaneses, ligados ao Paquistão, financiados pelo Paquistão, e agora, portanto, a Índia estaria fazendo a sua retaliação. Isso levou, Daniel, a um total, segundo o Paquistão, de 26 civis mortos e 46 feridos. Segundo o Islamabad, segundo o Paquistão, nenhum dos alvos atingidos pela Índia era de terroristas. Nenhum. A Índia, no entanto, diz que fez de tudo para evitar atingir civis e que grande parte dos mortos eram pessoas ligadas a grupos extremistas. Tivemos ainda, Daniel, no dia de hoje, trocas de tiros na fronteira, né, na chamada
linha de fronteira, linha de controle, na verdade, né, LOC, né, Line of Control, ali na região da Caxemira, que levou um total de 13 civis mortos e 43 feridos do lado indiano e pelo menos 6 mortos do lado paquistanês. O que quer dizer isso, Daniel Souza? A coisa está escalando de maneira muito acelerada. A Índia chama essa operação, Daniel, de Operação Sindoor. Sindoor, Daniel, é aquele pozinho vermelho que é utilizado pelas mulheres hindus, normalmente em cerimônias de casamento, né? Então é algo bem indiano, perdão. Então a Índia chamou essa operação de Operação Sindoor e já deixou o alerta que se o Paquistão promover uma retaliação, a Índia vai atacar de forma ainda mais dura. O Paquistão, no entanto, Daniel, diz que vai retaliar, que o Paquistão tem direito de retaliar. Afinal de contas, esse ataque indiano é um ataque injustificado. Afinal de contas, segundo o Paquistão, o Estado paquistanês não tem nenhuma relação com os ataques que aconteceram contra os turistas na Caxemira indiana. O Paquistão afirma ainda, Daniel, que derrubou 5 jatos e drones indianos, que a Índia nega. A Índia disse que isso não aconteceu e há, nesse momento, portanto, Daniel, aquela galera, a turma do deixa disso. Né? A ONU, a China, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos, todos eles pedindo moderação. O motivo de pedir moderação é muito simples, Daniel. Nós temos 2 países que têm bombas nucleares. Quando a gente pensa nesse antagonismo dos últimos anos entre Estados Unidos e Rússia, ou no histórico antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética, a gente está falando sobre países que tinham ogivas nucleares e que faziam de tudo para evitar um confronto direto. É exatamente o que está acontecendo agora entre Índia e Paquistão, um confronto direto. Naturalmente, isso leva a enormes preocupações acerca da possibilidade de uma escalada que pode não apenas ser profundamente destrutivo entre os 2 países, mas tragar outros países para esse nível de tensão também. Naturalmente, tudo isso leva a impactos não apenas securitários, mas também econômicos. A gente teve quedas importantes na bolsa, a gente teve uma quantidade grande de voos cancelados, né? Então, diversas companhias aéreas suspenderam as operações devido ao fechamento do espaço aéreo. A gente está falando, Daniel, sobre o fechamento do espaço aéreo de uma região muito populosa, de uma região muito importante economicamente para o planeta Terra. Aliás, a gente vem falando sobre isso, Daniel, que isso é um dado que você sempre traz, que até 2050 teremos 3 grandes economias no mundo, que serão Estados Unidos, China e Índia. Não sabemos exatamente em que ordem, mas a Índia está nesse bolo do G3, né? Das 3 maiores economias até o ano de 2050. Você imagina fechar o espaço aéreo de uma região como essa, fechar o espaço aéreo de países tão populosos quanto Índia e Paquistão. Naturalmente, a Índia é muito mais populosa que o Paquistão, mas ainda assim, a gente está falando sobre um nível de tensão muito, muito elevado. E agora, Daniel, a bola está na quadra do Paquistão. O Paquistão garantiu que vai responder e a Índia já avisou. Se o Paquistão responder, a resposta indiana será ainda maior. Naturalmente, existe um desequilíbrio muito grande entre os 2 países. A Índia é consideravelmente mais poderosa do que o Paquistão quando a gente fala sobre forças convencionais, porém, as forças militares, né, as forças armadas indianas, tem uma séria dificuldade em termos de equipamentos, existe uma certa obsolescência, existe uma necessidade de mobilização, e a gente sabe que momentos de conflito como esse podem ser enormes impulsos exatamente para um avanço militar que qualquer um dos 2 possa querer fazer. Então, tensão muito elevada, Daniel. A gente sabe que, historicamente, olhar para a Índia e Paquistão é sempre aquilo que gera enormes preocupações. A possibilidade de um conflito direto, certamente, é uma das maiores preocupações entre 2 países com bombas nucleares. É exatamente nessa Caxemira, é exatamente nessa fronteira entre Índia e Paquistão, Daniel. E o que é sempre muito assustador numa situação como essa é que a coisa pode sair do controle, né? Você pode ali ter um passo mal dado que leva a uma guerra aberta entre esses 2 países. Me parece que até o presente momento a preocupação do Paquistão é não sair desmoralizado, mas ao mesmo tempo também não entrar numa guerra aberta com os indianos, uma vez que a Índia é militarmente mais poderosa do que o Paquistão. E a Índia está naquela postura, olha, Paquistão, eu sou mais poderoso que você, então aceite
resuma-se a sua insignificância e deixa-o sair por cima nessa situação que nós dois estamos metidos. É claro que a gente está falando aí de um cenário onde não me parece que o objetivo dos dois países seja entrar numa guerra aberta, até porque existem armas nucleares envolvidas potencialmente, mas é um momento onde você tem ali uma tensão muito forte e a possibilidade de escalar, a possibilidade de eventualmente sair do controle. Agora, falando ainda sobre Índia, nós tivemos aí o anúncio de um acordo comercial entre Índia e Reino Unido. Nós chegamos a destacar alguns episódios atrás aqui no Petit Jornal que esse acordo estava no forno e ficou pronto. O acordo foi celebrado, foi anunciado e foi comemorado pelos dois lados. No caso do primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, nós tivemos aí, segundo ele, o maior acordo comercial que o Reino Unido concluiu desde que saiu da União Europeia, mostrando aí uma grande importância nesse acordo comercial. A Índia tem tido aí um crescimento econômico esplendoroso ao longo dos últimos anos. Há uma tendência de continuidade nesse crescimento nas próximas décadas. A Índia já tem uma economia maior do que a do Reino Unido. Os indianos vêm fazendo pesados investimentos ao redor do mundo, inclusive no Reino Unido, inclusive comprando empresas britânicas. É claro que alguém que está nos ouvindo pode pensar, puxa, mas ainda tem muita pobreza na Índia, ainda tem muita desigualdade, e claro que tem, é verdade, você tem problemas gravíssimos na Índia ainda em relação à pobreza, em relação à desigualdade, mas a Índia vem avançando, quer dizer, tem tido aí um crescimento muito forte, a Índia tem uma economia muito diversificada, você pega o mapa indiano, você tem ali alguns polos claramente definidos, você tem o polo mecânico, você tem o polo têxtil, você tem o polo do digital, você tem o polo financeiro e por aí vai. Quer dizer, você tem uma economia muito diversificada, muito complexa, e isso acaba sendo inclusive explorado por nós numa aula do Petit Cursos sobre a Índia, mostrando ali toda a complexidade econômica indiana, mas o que acaba acontecendo é que a gente está num cenário onde as tarifas impostas pelo Donald Trump têm empurrado muitos países a buscar alternativas e a celebrar acordos comerciais. Esse acordo comercial entre Índia e Reino Unido é um acordo comercial até bastante natural. A gente está falando de dois países que têm uma relação histórica, uma relação muito próxima, né? A Índia foi parte ali do Império Britânico até o final dos anos 40. O Reino Unido é em grande medida responsável, né, Tanguy, por essa confusão que a gente falava há pouco sobre entre Paquistão e Índia, né? Os dois faziam parte ali daquele grande condomínio indiano britânico e você teve ali uma separação bastante complicada, ou trocas de populações, tudo isso organizado pelos britânicos, mas de qualquer maneira acho que é um marco importante esse acordo comercial que deve intensificar de forma significativa o comércio entre os dois países aí que estão buscando alternativas dentro de um mundo onde o tarifaço do Donald Trump se impõe como um elemento de incerteza muito forte. Daniel Souza, eu queria falar sobre o novo parceiro do Petit Jornal, né? Nós temos agora como nova parceria a Agilize. A Agilize, Daniel, é a contabilidade online mais antiga do Brasil, está há 12 anos no mercado e tem 25 mil clientes que são diretamente atingidos pela Agilize, que é uma empresa que ajuda empreendedores brasileiros a se livrarem das dores de cabeça relacionadas aos trâmites burocráticos. O empreendedor brasileiro, Daniel, ele quer trabalhar, ele quer produzir e ele quer que esteja tudo certinho para não ter dor de cabeça, para não ter problema, e isso tudo a Agilize faz. Aliás, você pode contratar a Agilize, pode se tornar um cliente da Agilize em dois momentos diferentes. No momento que você abre um CNPJ, e aí se você quiser abrir um CNPJ, a própria Agilize abre para você sem te cobrar nada mais por isso. Você não precisa se preocupar. A Agilize toma conta disso tudo para você, você apenas pagando a mensalidade que você já pagaria de qualquer maneira, e tudo isso vai ser feito para você pela Agilize, ou então se você fizer a migração do seu atual sistema
de contabilidade para a Agilize. E aí a Agilize também oferece todo o sistema para você garantir uma transferência de tudo que você precisa, com segurança, com transparência, com muita credibilidade, utilizando muita tecnologia, de forma ágil, segura, sempre sendo um parceiro do empreendedor. Então a Agilize, Daniel, ela quer que, inclusive, ouvintes do Petit Jornal tenham maiores vantagens ainda. Então, ouvintes do Petit Jornal contam com 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, se entrarem no plano anual. Basta você utilizar o link que está na descrição desse episódio para acessar essa condição exclusiva. Acessa lá, 50% de desconto para você se tornar cliente da Agilize. Vale a pena demais para você se despreocupar de todos os trâmites burocráticos e poder focar no seu negócio, poder focar no seu trabalho. Ô, Tanguy, não tem coisa melhor do que uma plataforma como a da Agilize para cuidar desses problemas burocráticos que nós temos que lidar aqui no Brasil. É super importante você fazer esse esforço de digitalização. A Agilize é uma referência. Fica aqui a nossa recomendação. Link no descritivo desse episódio para o pessoal conhecer o trabalho da Agilize e ter aí a oportunidade de focar naquilo que você sabe fazer, naquilo que você faz melhor e deixar esse trabalho um pouco mais burocrático nas mãos dos nossos amigos da Agilize. Perfeito. Aliás, segundo o Reclame Aqui, inclusive, né, de todas as empresas digitais de contabilidade, é a que tem a melhor avaliação, então isso já fala por si só. Daniel Souza, eu queria voltar a falar sobre Venezuela, né, um assunto que a gente falou tanto no ano passado, e a gente teve uma história muito mal contada, e que se você estiver ouvindo a gente aqui esperando uma resposta do que aconteceu, sinto muito, né, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o governo dos Estados Unidos disse que resgatou 5 opositores venezuelanos que estavam asilados na Embaixada Argentina em Caracas. A gente acompanhou bem isso no ano passado, tivemos aquela eleição absolutamente estranha na Venezuela, as atas não foram divulgadas, o governo disse que ganhou, a oposição tentou ali, inclusive, apresentar provas de que não tinha acontecido isso, que a oposição é que tinha conseguido mais votos. E no meio daquele cenário todo, a Argentina rompeu relações com a Venezuela e retirou seu embaixador. A embaixada argentina, inclusive, ficou sob a responsabilidade do Brasil. A questão é que no momento em que esse rompimento aconteceu, já havia pelo menos 5 opositores venezuelanos que estavam abrigados na embaixada argentina. Isso começou a se tornar um problema porque as forças de segurança do governo Maduro passaram a cercar a embaixada argentina onde havia esses opositores. E passou a haver um problema que será que comida vai continuar entrando? Será que medicamentos vão continuar entrando? E continuaram, Daniel. Então essas pessoas elas estavam ali com medo de eventualmente haver uma invasão e tudo, mas até agora nada disso tinha acontecido, mas isso foi, na verdade, aconteceu no dia de ontem, né, nessa terça-feira, 6 de maio, o governo Donald Trump anunciou que resgatou os 5 opositores venezuelanos. A questão, Daniel, é que não ficou exatamente explicado como que isso aconteceu. Né? O governo venezuelano, inclusive, disse que o governo venezuelano, ofereceu salvo-conduto. O que significa isso? Permitiu que essas pessoas fossem levadas para fora da embaixada com uma garantia de que não seriam presas. O governo norte-americano, no entanto, nega que tenha havido salvo-conduto. Disse, não teve salvo-conduto, coisa nenhuma. Então, o que o governo americano está dizendo houve, na verdade, uma operação de inteligência, uma ação daquela que vira filme daqui a 10 anos, Daniel, e que vai ganhar Oscar, que vai ter, efeitos especiais, que você vai ter uma super estrela de Hollywood interpretando a pessoa que salvou, um negócio meio Argo, né? Quem viu Argo aí, o resgate das pessoas, pelo menos a tentativa de resgate das pessoas que estavam na embaixada dos Estados Unidos em Teherã, depois da Revolução, seria um negócio mais ou menos assim, mas, Daniel, não está muito bem explicado o que aconteceu e eu, particularmente, estou curiosíssimo para saber como é que essas pessoas foram retiradas de lá. Naturalmente, quem comemorou muito foi a principal liderança da oposição venezuelana, a Maria Corina Machado, que disse, abre aspas, uma operação impecável e épica. Ou seja, ela está corroborando aí que houve uma operação de fato de ação, Daniel. Uma operação impecável e épica pela liberdade de 5 heróis da Venezuela. O governo se negou até o último instante a outorgar os salvo-condutos solicitados desde março de 2024. Então, Daniel, fica esse ponto de interrogação aí
Não sabemos o que aconteceu, mas o fato aqui está confirmado. O próprio governo venezuelano confirmou que esses 5 opositores não estão mais na embaixada argentina em Caracas e estão em solo norte-americano. Ninguém sabe como chegaram, mas o fato é que saíram da Venezuela e estão nos Estados Unidos, Daniel. Aliás, Tanguy, avançando para a próxima pauta, finalmente, os governos dos Estados Unidos e da China anunciaram juntos, nessa terça-feira, que terão um encontro em Genebra, na Suíça, no final de semana. Então, nós teremos aí uma reunião no sábado e a conversa, ela tem por finalidade negociações sobre a guerra comercial entre os dois países, para tentar ali, de alguma forma, encontrar uma solução, encontrar um termo que seja aceitável pelos dois lados para a diminuição das tensões. A gente sabe que China e Estados Unidos, apesar aí da retórica muito estridente, um contra o outro, têm adotado mecanismos para tentar diluir as tarifas que eles mesmos impuseram, na medida em que isso acaba sendo muito danoso. É sempre importante lembrar isso, quer dizer, você coloca a tarifa, o impacto é sobre você que colocou a tarifa, meu Deus do céu, porque os produtos vão ficar mais caros e quem vai pagar é o consumidor doméstico, quer dizer, o consumidor doméstico vai estar sujeito ali a produtos mais caros, a preços mais elevados, e isso é algo muito complicado. Aliás, num determinado momento, houve até uma sinalização de que a Amazon poderia colocar nos seus produtos nos Estados Unidos, além do IVA, né, que aparece em separado. Todo mundo que já foi aos Estados Unidos ou já comprou produtos americanos sabe que você tem lá o preço do produto e o valor do imposto em separado. A Amazon chegou a sinalizar ali que poderia fazer isso com as tarifas, dizendo: olha, gente, você está comprando aqui o produto na Amazon, né? Esse produto que você está vindo do exterior, a Amazon faz muitas compras internacionais e tal. Então, tá aqui o preço do produto, tá aqui o preço do imposto, tá aqui o preço da tarifa. O Trump ligou pro Jeff Bezos, falou: que isso? Tá louco? Tá louco? Assim você quebra o meu esquema aqui, assim as pessoas vão entender que quem está pagando a tarifa é o consumidor americano e não a China, como eu havia... a China como eu havia prometido, a China como eu havia dito, e tudo sugere que o Bezos falou: não, imagina, isso aí foi um brainstorming que nós tivemos aqui na Amazon, e essa ideia vazou aí, mas era para outros países, não era para o Brasil, para os Estados Unidos, não. A gente ia fazer isso na China, ia mostrar como é que o governo chinês é malvado, ia falar isso para os consumidores chineses. Nunca pensamos em fazer algo dessa natureza aqui nos Estados Unidos. E ainda falando sobre Estados Unidos, Tanguy, o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros. O Trump quer reduzir a taxa de juros. Lamento, né? O Federal Reserve, aliás, mandou alguns recados muito claros, disse que eles não têm pressa em reduzir a taxa de juros, porque tem muitos elementos de incerteza, preciso de mais clareza sobre o que vai acontecer com a economia americana. E o Jerome Powell, o presidente do Fed, rejeitou ainda que a pressão que a Casa Branca tem feito influencie no trabalho do Fed. O Fed trabalhando e também se esforçando para manter uma imagem de autonomia, de independência, porque a gente sabe, se as pessoas acreditam que o Fed está comprometido com o combate à inflação, aliás, qualquer banco central, se as pessoas acreditam que o Banco Central tem autonomia, o que a literatura aponta é que os juros podem ser um pouco mais baixos, porque cria uma certa profecia autorrealizável. Se todo mundo acha que a inflação vai ser próxima à meta, porque o Fed está comprometido com a busca dessa inflação próxima à meta, todo mundo vai achar que a inflação será próxima à meta e vira uma profecia meio atualizável, e o Fed não precisa nem aumentar tanto assim a taxa de juros para atingir o seu objetivo. Então, o Fed dando um chega para lá para o Donald Trump, dizendo: olha, estamos aqui, hein? Estamos aqui, estamos trabalhando, e Donald Trump, você não nos pressiona.
Estamos aqui focados. O Trump quer que reduza a taxa de juros. Não vamos reduzir, porque tecnicamente não há espaço para isso nesse momento. Os juros permanecerão inalterados no intervalo entre 4,25% e 4,5%. O Fed tem esse hábito, né? Coloca ali uma meta para a taxa de juros, que é assim que funciona na prática, com esse intervalo, não é uma meta única, como acontece no Brasil quando você tem um novo anúncio da Selic. Aliás, o Brasil aumentou a Selic essa semana de novo, né, 0,5% a mais de Selic, e no Brasil uma meta única ali, uma taxa específica. Nos Estados Unidos tem um certo intervalo, alguma margem de manobra para você trabalhar nas semanas entre as reuniões do Federal Reserve. Agora, Daniel, você está falando de Estados Unidos, Donald Trump e tal. Na geleia da Shakira de hoje é ele, mais uma vez, levando um susto, Daniel Souza. Foi surpreendido por um fato que ele não estava sabendo. Ele foi surpreendido ali no momento da entrevista coletiva, é isso? É exatamente isso, Tanguy. Você sabe que Donald Trump agora, tá best do presidente da FIFA, né, o Infantino. E o que tem acontecido é que o Trump invariavelmente aparece ali na Casa Branca, com a taça da Copa do Mundo, da Copa do Mundo de seleções, a taça ali do Mundial de Clubes, que também acontecerá nos Estados Unidos. Trump, que é um especialista em Sabe futebol, tudo. sabe tudo do esporte bretão. E o que acabou acontecendo aqui é que o Trump foi surpreendido numa entrevista coletiva, porque ele descobriu, veja você, que a Rússia não participará da Copa de 2026, que terá como sede Estados Unidos, Canadá e México. Aliás, A vai Copa ser da Amizade. gostosinho, hein? A Copa da Amizade, vai ser gostosinho o clima, hein? Circular entre esses países durante o Mundial da FIFA, o Mundial de Seleções da FIFA, no ano de 2026. Ele foi A gente está falando surpreendido. da Mundial de Seleção, Copa do Mundo, né? É a Copa do Mundo. tradicionalíssima Copa do Mundo. A Copa que o Brasil ganhou 5 vezes, etc. A tradicionalíssima Copa do Mundo em 2026 terá essa sede tripla: Estados Unidos, México e Canadá. E é surpreendido pelo fato da Rússia não participar da Copa de 2026. Aliás, mais do que isso, a Rússia está banida. A Rússia não pode nem disputar uma vaga na Copa do Mundo. E aí o Trump, ali meio surpreso e tal, sugeriu que a Rússia fosse incluída. Por que não? A Copa é minha, ela vai ser organizada aqui no United States of America. Incluam a Rússia. A Rússia deveria ser incluída, deveria ser convidada como forma de incentivar a paz. De maneira ali muito elegante, o presidente da FIFA, né, o Infantino, explicou: olha, Trump, como é que eu posso dizer isso? Não dá, né? Não dá para fazer dessa forma. A Copa do Mundo não é um torneio de pelada que você está organizando na sua casa de praia, que você convida quem você quiser, o momento que você quiser. Não é assim. A Rússia está banida, né, das disputas esportivas. Aliás, a Rússia também está banida do COI, né? Está banida das Olimpíadas, tanto que os atletas russos acabaram disputando ali na Olimpíada de Paris com um uniforme branco, sem qualquer tipo de referência à bandeira russa. E por isso temos aí Donald Trump querendo mandar a Copa, querendo mandar e desmandar, mas o Donald Trump não sabe daquele acordo draconiano que os países assinam quando vão fazer uma Copa do Mundo. A gente sabe muito bem disso do Brasil, que a FIFA chega com aquele pacote FIFA, aquele pacote onde eu mando nisso, eu mando naquilo outro, você não tem nenhum tipo de domínio sobre essas questões, e com isso não teremos Rússia na Copa de 2026, apesar do desejo de Donald Trump de um convite ali de última hora. O Trump achando que, já que eu estou organizando, eu deveria ter direito a alguns convites VIP. Convido quem eu quiser, na última hora, trago para a Copa, porque a Copa é minha, mas não vai ser bem assim que as coisas vão acontecer em 2026. Aliás, quem tem uma boa relação com Putin é o próprio Gianni Infantino, né, Daniel Souza? Faça aí o convite a quem estiver ouvindo a gente aqui, dá um Google aí, bota aí Putin Infantino e vê a quantidade de fotos que os dois estão juntos, os dois parecem brother e tal. O que o Infantino deve estar dizendo pro Trump ali nos bastidores é: ô Trump, eu também queria, cara. O Putin é meu brother, tem uma boa relação e tal, mas sabe como é que é, né? Vai pegar mal, o pessoal não quer, o pessoal não gosta e tudo. Então, a Rússia não estará na Copa do Mundo de 2026. Muito entre nós, a FIFA é uma organização europeia, né, de Europa Ocidental, e acaba seguindo ali
o comportamento desses países. A FIFA durante muito tempo teve a sua sede em Paris, hoje tem a sua sede em Zurique, mas continua tendo ali esse alinhamento em relação aos países daquela região do planeta. Aliás, Daniel, a gente tem um curso no PT Cursos sobre esporte, né? Esporte e política, e a gente fala muito sobre a relação entre as Copas do Mundo e a política. A gente gravou esse episódio, esse curso, às vésperas da Copa do Mundo de 2022, né? Mas continua muito atual, né? Continua sendo muito importante. Claro que antes da Copa do Mundo de 2026 a gente vai acabar falando sobre isso mais uma vez, e aliás fica o convite, né? Acessa lá petcursos.com.br. Se torna quase um clichê, né, Daniel? Qualquer assunto que a gente fala aqui no Petit Jornal tem um curso lá sobre isso, né, sobre esse assunto, e naturalmente pelo fato de que a gente já está gravando episódios, na verdade, aulas, né, de forma sequencial há bastante tempo. A gente já passou por muitos assuntos por lá e tenho certeza que boa parte dos temas que a gente abordou por lá vão ser interessantes para você. Aliás, teremos a nossa próxima aula gratuita, né, na próxima terça-feira, e vamos falar sobre Ruanda. Nesse momento agora, exatamente nesse período agora do ano, estão sendo lembrados, né, os 31 anos do genocídio de Ruanda, momento ideal para conseguir entender o que levou aquele genocídio, quais foram as variáveis mais importantes. Então, aula gratuita lá no YouTube do Petit Jornal sobre Ruanda na próxima terça-feira, às 19 horas, né, Daniel Souza? Às 19 horas, aula gratuita lá no Petit Cursos, lá no YouTube do Petit Jornal, né, para você conhecer um pouco mais sobre Petit Cursos. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre registramos o nosso agradecimento a eles e elas aqui nesse nosso episódio. Fica também o convite, se você gosta do Petit Jornal, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea, de apoiar o Petit Jornal. Você também pode fazer uma doação através da plataforma do Apoia, esse link no descritivo, ou do Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.